Então vamos à pergunta. Eu devo crer na tradição judaica? Sim, e por dois motivos. O primeiro motivo é que, como nós cremos nas escrituras, tanto o Tanar quanto a Brit Hadashah, nós percebemos que essas escrituras atestam a existência de uma tradição oral dentro do povo de Israel. A prova para isso é 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8, em que Rav Shaul menciona Janes e Jambres como sendo os nomes dos magos que resistiram a Moshe no Egito. Quando nós lemos toda a história da saída de Mitzrayim, do Egito, especificamente Êxodo capítulo 7, não vemos a menção das escrituras como sendo Janes e Jambres o nome daqueles que resistiram a Moshe. Então nós nos perguntamos, aonde Rav Shaul tirou esses nomes para colocar na sua carta a Timóteo? Quando nós pesquisamos as fontes, percebemos que esses nomes se encontram em um livro chamado Targum Yonatan, a tradução de Yonatan ben Uziel, que foi uma tradução aramaica das Escrituras, um livro que se encontra na tradição judaica. Então, Rav Shaul, em 2 Timóteo 3,8, está se baseando numa tradição judaica ao mencionar Janes e Jambres. O Targum Yonatan, em Êxodo capítulo 7, versículo 11, menciona Ienes e Imbres, Janes e Jambres, exatamente os mesmos nomes que Rav Shaul menciona na sua carta a Timóteo. Ou seja, aqui nós percebemos claramente Rav Shaul se utilizando de uma tradição judaica para ensinar e trazer um ensinamento moral para o seu filho na fé, Timóteo. Existe também um segundo motivo, que é o fato de Yeshua nos orientar a seguirmos os ditos dos escribas e dos fariseus, em Mateus capítulo 23, versículo 2. Mas ele nos orienta a não seguirmos a sua hipocrisia, a não seguirmos os excessos humanos que invalidam a lei de Deus. Em Mateus capítulo 15, versículo 6, Yeshua nos orienta exatamente a não seguirmos as tradições que invalidam o mandamento de Deus. Porém, os demais mandamentos ou as demais ordenações e tradições que servem para a evolução espiritual do homem e trazem espiritualidade para o seu dia a dia, essas tradições sim devemos seguir. Então, Yeshua nos ensina que devemos ter um papel e uma visão equilibrada com relação à tradição judaica. Não podemos aceitar toda a tradição judaica, porque existem partes dela que infelizmente invalidam a lei de Deus. E, por outro lado, Rav Shaul, o apóstolo Paulo, também nos orienta a não seguirmos algumas fábulas, alguns midrashim judaicos que servem somente para confundir a mente humana. Então nós vemos que devemos ter um pensamento muito equilibrado com relação à tradição judaica, sabendo que sim, ela é considerada pelas escrituras propriamente. Existe um segundo motivo que é muito importante, que é sem a tradição judaica é impossível conseguir compreender detalhadamente os mandamentos de Deus. Uma das primeiras provas que eu posso trazer para vocês é Bamidbar capítulo 15, em que há o mandamento do tzitzit, das franjas. Ve'asu lahem tzitzit al kanfei vigdehem. E farão para vocês tzitzit, franjas, sobre a borda das vossas vestes. As escrituras não detalham qual é o tipo de franja, qual é o tipo de fio, quantas franjas, e nem como colocar essas franjas nos cantos das nossas vestes. Como que nós poderemos cumprir esse mandamento se não existem esses detalhes dentro das escrituras? Somente na tradição judaica. E existe também um segundo mandamento que somente com a tradição judaica nós poderemos cumprir, que é o mandamento da Shechitá, o abate judaico. Em Deuteronômio, Dvarim, capítulo 12, versículo 21, o Eterno diz, Ka'asher tziviticha, você deve abater ou degolar conforme eu te ordenei. Nós sabemos que existem inúmeras maneiras de se abater um animal, mas qual é a maneira exata, conforme o Eterno ordenou a Moisés, que devemos seguir aqui? Percebemos que nem Moshe e nem o Eterno, em nenhum outro lugar das Escrituras, detalhou como deveria ser feito o abate animal, como que deveria ser feita a Shechitá. Daqui nós aprendemos que a tradição judaica é aquela que nos responde essa pergunta, que é a Shechitá, o abate judaico como conhecemos até o dia de hoje. A Torá não detalha também a maneira como devemos fazer a leitura de alguns versículos, os quais somente com a tradição judaica nós poderemos ler de maneira a ficarmos sem uma ambiguidade clara. Da seguinte maneira, nós sabemos que as escrituras foram tecidas em hebraico bíblico. Esse hebraico não possuía sinais de vocalização. Assim, somente depois de um tempo, com a criação dos sinais massoréticos, é que as escrituras adotaram um sistema de vocalização. Esse sistema de vocalização, ele é determinístico para alguns versículos, em os quais teríamos uma ambiguidade
muito difícil de conseguir solucionar em alguns versos que nós vamos mencionar aqui. Êxodo, capítulo 34, versículo 26, menciona Lot vashel gedi bechalav imo. Na tradução para o português, está dito, não deve cozer o cabrito no leite de sua mãe. A palavra halav, quando ela é lida sem o seu sinal massorético, ela possui dois tipos de pronúncias. A palavra halav e a palavra helev, que são escritas da mesma forma, no hebraico sem os sinais massoréticos. Halav quer dizer leite, helev quer dizer gordura. Se eu não levar em conta os sinais massoréticos, e a própria expressão massoréticos vem de massoret, que quer dizer tradição, ou seja, sinais tradicionais, sinais conforme a tradição judaica. Se não lermos esse versículo com os sinais massoréticos, temos uma ambiguidade. Eu não posso cozer o cabrito no leite de sua mãe, ou eu não posso cozer o cabrito na gordura de sua mãe. Como resolver esse embate? Somente com a tradição judaica, em que os sinais massoréticos nos orientam. Lot vashel gedi bechalav imo. Não se deve cozer o cabrito no leite da sua mãe. Existe um segundo versículo, que é Vaikra, capítulo 3, versículo 17, em que existe uma proibição na Torá que não podemos comer halav ou helev e nem o sangue para sempre. Ou seja, ou não podemos comer o leite ou não podemos comer a gordura e o sangue para sempre. Mais uma vez, existe uma dúvida, existe uma ambiguidade no texto se não levarmos em conta os sinais massoréticos. E ali claramente é a palavra helev, e ali é a palavra gordura, e não halav, como em Êxodo. Ou seja, sem a tradição judaica, existem inúmeros textos que vão ser ambíguos para a leitura da pessoa. E há também leis cujo detalhamento é impossível de ser escrito. E isso está no próprio Yoredeah 64.7, em que é mencionado a técnica de extração de algumas gorduras proibidas pela Torá. Existe nessa técnica alguns detalhes que não podem ser escritos. E o Shulchan Aruch, que é o Código de Leis Judaicas, simplesmente menciona, não há como escrever, você deve buscar uma pessoa que é especialista e ter a orientação dela. E para finalizar, eu quero mencionar aqui que no sistema educacional é fundamental o aprendizado de professor para aluno sem necessariamente a presença de um livro. Em geral, nós percebemos que existem alguns ensinamentos e algumas práticas que só podem ser adquiridas pela visão, pelo exemplo, pela tradição. Existe um rabino chamado Lawrence, que ele nos ensina de maneira muito didática, nos perguntando assim, você já viu alguém que aprendeu a nadar com os livros? E ele responde, se você não viu, é porque provavelmente essas pessoas não sobreviveram para contar. Ou seja, aprender a nadar é algo que somente na prática se pode fazer, e não somente com livros. Assim também como a maneira de se cumprir as escrituras, somente com uma tradição passada de mestre para discípulo, que nós podemos cumpri-la propriamente.